Canal Restaurante hoje tendo o prazer de iniciar uma parceria que muito nos honra, que é com os senhores do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Osasco, Alphaville e região, pegando toda a região oeste da Grande São Paulo, tendo aqui a presença do presidente dos senhores, o Edson Pinto, que é presidente também de outras entidades da área também de restaurantes e turismo, né? E que tem esse desafio de tocar essa fase de implantação dos senhores Osasco, Alphaville e região. A parceria que aqui se inicia vai produzir conjuntamente conteúdo para ser veiculado no Canal Restaurante, ser veiculado nos espaços também dos senhores, com o nome Parceria TV Senhores, uma programação dentro do Canal Restaurante, gerando conteúdo de interesse do empreendedor, do conteúdo do interesse do gestor, do administrador, do profissional dessas áreas. E justamente, Edson, eu queria que você comentasse a importância hoje de gerar o conteúdo nesse formato para mobilidade, para chegar aos empreendedores na hora que ele quer, quando ele pode acessar. Obrigado, Sérgio, pelo convite e muito feliz, né, dessa nossa nova parceria que vai trazer benefícios, né, para os empresários, com uma programação voltada diretamente, né, na questão da gestão, para ajudar o empreendedor moderno. E eu fico profundamente feliz, mais uma vez, né, por conta até do trabalho que você vem desenvolvendo no food service e na hospitalidade. O Sérgio é hoje um profundo conhecedor do nosso segmento, né, então a gente vai agregar, nós vamos agregar o conhecimento do Sérgio, né, com a atuação específica das entidades sindicais, especialmente os senhores, que eu tenho a honra hoje de presidir, levando esse conteúdo de alta relevância para o nosso associado, para o empresário da região e o empresário em nível nacional também, porque dentro da parceria, né, o Canal Restaurante que tem essa abrangência nacional e o nosso sindicato, embora com uma abrangência mais regionalizada, nós estamos hoje em todas as redes sociais, né? Então, os senhores Osasco, Alphaville e região, ele está presente em 8 municípios da região oeste, região metropolitana oeste de São Paulo. Estamos em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira, Ipirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. Somos cerca de 15 mil empresários que geram aproximadamente 50 mil empregos diretos. A região de Osasco e Barueri hoje é o segundo PIB do estado de São Paulo, atrás apenas da capital, e o 6º PIB do país. Nós estamos na frente, inclusive, de muitas capitais. Então é uma região muito dinâmica, empreendedora e muito importante para a região. Para vocês verem como esse setor hoje em dia tem um papel muito importante na economia e no empreendedorismo, na empregabilidade, os dados que o Edson citou, e apenas nessa região onde os senhores têm essa atuação, que são 8 municípios da Grande São Paulo, tem 15 mil estabelecimentos, 15 mil empreendedores, né? Então, a relevância, né, o volume, né, que isso significa de geração de receita para o município, emprego, né? E não é porque pode estar num município grande ou pode estar num município pequeno, aquele empreendimento ele pode ser um empreendimento de referência, ele precisa encontrar um certo padrão, até também como nós conversamos em outros segmentos, do Canal Restaurante, as regras que existem para PROCON, vigilância sanitária e para uma boa gestão, tanto faz se o empreendimento é grande ou ele é micro, né? E eu acredito então que os senhores ele acaba tendo um desafio, Edson, que eu queria que você comentasse, que é o desafio de trazer o conhecimento de fora, né, que é macro, para estabelecimentos da sua região, mas ao mesmo tempo também a região tem seu aprendizado próprio, tem seus desafios próprios, que acaba querendo seu próprio saber, né, que também pode ser exportado, digamos, para fora, né? Então acho que é uma mão dupla de geração de conhecimento. Não tem dúvida, Sérgio. Essa nossa expertise, né, e até adquirido, né, porque eu presido, né, o sindicato, mas eu sou também vice-presidente da FORESP, a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo, que congrega outros 24 sindicatos no Estado de São Paulo, e sou diretor de estratégia da Senitur, que é a Confederação Nacional de Turismo, entidade sindical patronal de 3º grau, representante do setor de turismo em nível nacional, que tem 8 federações,
no Brasil e 120 sindicatos nesse guarda-chuva. Então a gente traz essa expertise de know-how, de troca de ideias. Os problemas são os mesmos em nível nacional, mas obviamente isso aplicado ali, né, no microcosmos da gestão da nossa específica região, onde essas especificidades são tratadas de uma forma mais artesanal, né, ali no contato direto, seja com os gestores públicos das prefeituras, das câmaras municipais, seja com os nossos fornecedores. Então nós conseguimos dar essa dinâmica diferenciada. Por isso a importância do sindicato na vida das empresas. Qual o papel hoje, né, que o senhor está propondo para a sua rede local, né? Quais benefícios, digamos assim, ele consegue colocar para ajudar, né, essas operações econômicas locais? Bom, a primeira grande tarefa de um sindicato, né, é a elaboração da convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores, que é o nosso contraponto, né? No nosso caso, é o Sintoresp, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotelaria e Hospitalidade, que tem uma atuação bastante grande, é um sindicato muito expressivo e nós temos todo o respeito. Quero trazer aqui meu abraço ao presidente Calazans, ao diretor Rubens, que dirigem esse sindicato importante, né? Então nós somos o contraponto dessa entidade. Então nós negociamos com os trabalhadores as cláusulas econômicas e as cláusulas sociais da nossa categoria. E todas as empresas do nosso segmento, independente se são filiadas ao sindicato ou não, devem seguir a nossa convenção coletiva, né? Esse é o primeiro grande trabalho, porque a reforma trabalhista, né, Sérgio, ela fortaleceu ainda mais a atuação dos sindicatos na medida em que ela legislou pela prevalência do acordado sobre o legislado. Então, dentro da pirâmide da legislação trabalhista, lá na base da pirâmide está a CLT, que são as normas gerais que regem todas as categorias. Na parte intermediária, as convenções coletivas de trabalho. Então, veja, elas estão acima da própria legislação legislada lá pelo Congresso Nacional. E acima da convenção coletiva de trabalho são os acordos coletivos de trabalho, que é aquela relação direta entre a empresa que negocia diretamente com os sindicatos dos trabalhadores. Embora nós, como representação patronal, né, nós privilegiamos sempre a convenção coletiva de trabalho, né, porque isso faz com que o empresariado nunca fique numa situação de desvantagem, né, em relação à negociação com os trabalhadores. Quando ele é negociado o sindicato patronal com os sindicatos trabalhadores, há uma paridade de armas entre os dois. Então nós negociamos em pé de igualdade. E às vezes, quando é uma empresa negociando com os sindicatos trabalhadores, pode haver um desnivelamento dessa condição, já que os sindicatos são especializados em negociação. Então tem lá 5, 10, 15 advogados especialistas, né, que vão negociar com o empresário. E às vezes o empresário de uma empresa que não dispõe de um corpo jurídico pode levar alguma desvantagem na negociação. Sim. Agora, para que o pessoal entenda bem essa questão do acordado sobre o legislado, primeiro que a legislação, muitas vezes, ela tem alguns flancos e vácuos, digamos assim, coisas não necessariamente decididas. E depois também que o mercado ele tem uma dinâmica, né, que faz com que muitas vezes tenha que haver alguma acomodação, mas essa acomodação ela tem que acontecer de maneira legal, né, e com respaldo, né? E aí não pode ser a empresa diretamente com a categoria, tem que ser via sindical, com mandato sindical, para que aquilo realmente, se for levado a uma instância da Justiça do Trabalho, seja respeitado. Verdade. Isso porque a lei de mercado ela está sempre à frente da lei legislada, né? Então o mercado é dinâmico e as convenções coletivas acompanham essa dinâmica e os trabalhadores não são alheios a isso, né? Os sindicatos trabalhadores quer sim manter direitos, prerrogativas, conquistar ainda mais direitos e prerrogativas, mas eles estão cientes das dificuldades muitas vezes que o mercado atravessa. Então eles se preocupam sim com a manutenção desses empregos, não é? Então, o nosso diálogo hoje é muito franco, é muito exitoso nessa negociação. Então, nós conseguimos acomodar o interesse de capital e trabalho, que, claro, ele é diverso, né? São interesses antagônicos, mas nós conseguimos conciliar esses diversos interesses procurando as convergências. A divergência já existe, mas nós sempre vamos procurar as convergências onde elas estão. E a negociação através do sindicato vira também, Edson, uma negociação mais impessoal, né? Não afeta tanto a realidade daquela empresa, daquela marca,
daquele empresário. Então, permite levar essa negociação numa comunidade empresarial. Exatamente, porque é aquilo que a gente chama de clínica geral, né? Então nós negociamos, quando nós pensamos na convenção coletiva, a gente não olha a árvore, a gente olha a floresta, né? Então atender o interesse de uma forma geral, seja do pequeno empresário como das grandes empresas. Agora, um empresário que tem uma especificidade, né, característica daquele segmento, ele pode aí sim procurar o sindicato, o Sintoresp, para fazer um acordo coletivo para corrigir aquela questão, seja do trabalho intermitente, seja de mudar o horário de trabalho, 12 por 36, embora na nossa convenção coletiva nós já contemplamos essas questões, mas se ele pretende alguma coisa a mais, ele pode sempre buscar isso, né, Sérgio? Agora, o sindicato não fica restrito à convenção coletiva. Você né? tem uma outra gama de serviços para oferecer? Não tem dúvida, né? A reforma trabalhista trouxe isso também, né? Quer dizer, os senhores Osasco, Alphaville e região têm 2 anos de existência. Então é uma entidade jovem, né? É talvez a mais jovem, é a mais jovem entidade sindical patronal do nosso segmento no estado de São Paulo, né? Então a gente já traz essa pegada voltada para a gestão, para a prestação de serviços, né? Mas aqueles sindicatos mais antigos, né? Eles estão realmente se reinventando e trazendo uma gama de outros produtos, outros serviços para ajudar o empresário na gestão, né? Para reduzir o custo de gestão. Então nós temos lá no sindicato, por exemplo, a consultoria jurídica, consultoria contábil, temos mais de 200 empresas com descontos e condições especiais para o empresário adquirir produtos, serviços, seja para a sua empresa, seja para ele próprio e a sua família, né? Seguros de veículo, seguro de automóvel, para atender a convenção coletiva ou para atender pessoalmente o empresário e sua família, o seguro do negócio no caso de arrastão, no caso de furto. Se o manobrista colidiu o veículo, então nós temos lá também na nossa empresa parceira, Contrato, corretora de seguros, vai conseguir dar uma condição especial para que ele tenha essa garantia e segurança. Se um cliente escorregou dentro do estabelecimento, quebrou uma perna, responsabilidade civil, enfim. São mais de 200 empresas que prestam consultoria, né, de gestão, seja também na parte de PROCON, na parte de vigilância sanitária. E a parte de treinamento e de conhecimento também há o interesse dos senhores ter uma atividade? Essa parceria, o Canal Restaurante, vem suprir também essa questão de levar conhecimento, né, na área de gestão. Estamos trazendo uma outra parceria que eu espero anunciar em breve, ainda é segredo, mas na área de acesso restrito do nosso site, que é restrito para o nosso associado. Nós vamos trazer ali também uma série de consultorias e de cursos online para o empresário fazer. E também via Canal Restaurante, essa é a nossa intenção, gerar um conteúdo cada vez mais de alto nível. Principalmente as pequenas empresas, que muitas vezes não têm uma infraestrutura e um volume de pessoas capazes de atender por cada departamento, elas precisam muitas vezes de um conhecimento a mais e nem sempre conseguem também liberar seus funcionários, né? Então me parece que essa alternativa de produzir o conteúdo pela internet, seja conteúdo de atualização, de informação e aula com um pouco de pedagogia, caso o empreendedor, ele, digamos assim, ele seja rápido, esperto no bom sentido, ele vai pegar esse conteúdo que os senhores podem produzir e disponibilizar para a sua equipe de pessoas para eles poderem, inclusive até mesmo exigir que assistam, né? Porque separando uma hora do dia para poder se informarem lá no próprio local do trabalho, sem precisar faltar ao trabalho. Isso é a grande sacada da internet, né? E é isso que a gente quer levar, especialmente para o pequeno empresário, né? Que ele pode se capacitar, ele pode treinar os seus empreendedores pela internet, né? A gente já fez diversos eventos presenciais, né? E às vezes a gente se ressente muito disso, né? A presença de público, seja pela questão do deslocamento, e mesmo liberar, como é que ele vai liberar o trabalhador? Como é que às vezes em um pequeno negócio, como é que ele vai se liberar, né? O empresário de um pequeno negócio hoje, ele é o caixa, e faz as compras, e serve mesa, vai para a cozinha, não dá tempo. Mas, né, após aquele horário de expediente, ou nos finais de semana, ele pode reunir a brigada e num curso online desse, ele, que não seja presencial, transmitir no ambiente dele mesmo, em company, né, pela importância de periodicamente reciclar os seus trabalhadores. E essa uma outra questão também é que, independente de em Osasco, em Santana do Parnaíba, em qual cidade for, você tem lá o pequeno botequim, você tem a lanchonete, você tem a filial de uma grande rede de fast food.
mas muitas questões que ocorrem naquele município que dizem respeito à calçada, que dizem respeito à lei dos ruídos, né? Que diz respeito à taxação da entrega de delivery, né? A existência ou não de Uber legalizado, tudo isso diz respeito à prefeitura, à Câmara Municipal, e tem que ter uma atuação local, independente se é filial de um grande ou se é pequeno. E é fundamental essa relação com o governo. Fundamental. Isso que o empresário, né, precisa compreender também, essa é uma outra vertente da atuação dos sindicatos. Né? Se tem uma entidade aí na sua região, no seu município, no seu estado, que tem essa preocupação, né, que você acaba de falar, são os sindicatos. Né? Então, eu lá em Osasco, Alphaville região, nós temos um relacionamento com os 8 executivos municipais, com as 8 câmaras municipais, com os órgãos de fiscalização e controle, no sentido de mostrar, primeiro, a força da categoria. Né? Pelo volume de trabalhadores e empregos que nós geramos, nós temos que ser tratados de uma forma diferente. E outra, pela pujança do setor. Né? Nós recolhemos tributos em grande volume, em grande quantidade. Então é um setor que precisa ser respeitado e é isso que a gente procura levar, essa mensagem de que, olha, aquele projeto de lei, quer dizer, aquela criação abstrata, né, trazida, seja pelo parlamentar, por um assessor, aí no campo das ideias, ele é muito relevante, mas às vezes aquela ideia aplicada no dia a dia concreto de uma atividade, ela pode trazer um prejuízo enorme, causando desemprego, inclusive. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, assim que nós chegamos lá em Osasco, nós nos deparamos com uma lei recém-aprovada chamada Lei Bariátrica. A cirurgia bariátrica é aquela que os obesos, né, costumam fazer em redução de estômago, que existem diversas técnicas para isso. E um vereador que tinha feito recentemente essa cirurgia, ele achou que como ele comia menos no restaurante, então ele resolveu fazer uma lei para que todo bariátrico pudesse ter, veja, 50% de desconto no preço final do alimento ou da bebida que foi consumido em qualquer bar ou restaurante de Osasco. Né? Então veja, o empresário não tem 50% de lucro sobre um alimento. Né? E na incidência, na composição do preço daquele determinado prato, a menor incidência é em cima do alimento. Né? A maior incidência de preço está na folha de pagamento, está no aluguel, está nos encargos tributários. Né? Então, como é que você vai dar 50% de desconto? Isso é praticamente dizer para o consumidor, olha, eu pago para você comer no meu restaurante. E se não existisse uma representação coletiva, leis que muitas vezes são leis assim, digamos, que nunca poderiam pegar porque ou são inconstitucionais ou agridem o livre comércio, elas são leis que às vezes acabam sendo implantadas porque não tem ninguém para contestar do ponto de vista jurídico. Ou então cada estabelecimento teria que fazer a sua ação, né? Tornando custoso e ao mesmo tempo também assim tendo uma relação conflituosa com o poder público. Tem dúvida. Seria inviável cada estabelecimento entrar com uma medida judicial, né, para derrubar essa medida valendo para si. Seria impossível. E essa lei chegou a valer. Ela foi sancionada pelo prefeito, promulgada pela Câmara, entrou em vigor. Né? Nós tentamos o diálogo com o Legislativo, com o Executivo, não foi possível estabelecer o diálogo e não nos restou outro caminho a não ser ir para o Poder Judiciário. Então, em uma semana, por medida liminar, nós derrubamos essa lei, os efeitos da lei deixaram de existir, ninguém mais poderia ser multado. E agora, final do ano passado, decisão final, decisão de mérito, foi declarada inconstitucional essa norma. Então ela deixou de existir. Então, veja a importância do sindicato, como você bem disse. Né? Quanto isso traz de lucro para o empresário não ter que dar 50% de desconto? Isso seria a falência, seria a pena de morte para muitos estabelecimentos da cidade. E por outro lado também, eu acho que a gente tem que lembrar os gestores públicos, principalmente prefeitos, secretários, e até mesmo as câmaras municipais que formulam políticas públicas, de que atualmente as pessoas querem uma qualidade de vida nos seus municípios, temos uma nova geração que quer viver a sua cidade, quer ir para a rua, quer socializar, quer se encontrar. E o local hoje de encontro são os restaurantes, são os bares, são as lanchonetes, são os locais de alimentos e bebida das lojas de conveniência. Então, assim, é um setor extremamente importante para a própria gestão ser bem avaliada. Se tiver um bom relacionamento, tiver uma gestão que consiga, digamos assim, perceber que todos os estabelecimentos dão qualidade de vida, quanto mais tempos abertos e melhores condições trabalhistas
e de impostos melhor, porque vai atender o cidadão vai ficar mais satisfeito na sua cidade. Então é um alerta de que hoje em dia, aliás, até agora tem várias cidades vendo a questão da terceirização dos parques, e a primeira coisa que já se fala na terceirização do parque, não só em São Paulo, né, mas em outros capitais que estão avaliando, é o estabelecimento de um polo gastronômico ou de food trucks dentro do parque. Quer dizer, a área de alimentos e bebidas é a primeira a gerar bem-estar, né, e socialização na cidade. Além do que, onde tem movimento, gera segurança pública, né, são as pessoas juntas. Então, assim, é uma área que acredito que o gestor público hoje em dia precisa ter um relacionamento bom, porque vai acrescentar qualidade para o seu município. Muito obrigado pela presença, Edson Pinto, presidente dos senhores, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Osasco, Alphaville e região. Convido a nossa plateia aí a dar uma navegada no site, que é no endereço www.senhoresosasco.com.br e em todas as redes sociais. Conteúdos diários sobre turismo, gastronomia, hospitalidade, gestão, jurídico, uma série de dicas ali para ajudar você, empreendedor. E voltamos